O ex-técnico de São Paulo e atual comandante da seleção brasileira, Dorival Júnior, abriu o jogo em entrevista e apontou quem pode ser o novo camisa 9 da seleção brasileira. Após períodos de jogos do Brasil, Dorival Júnior embarcou rumo à Europa para observar grandes jogadores brasileiros, que atuam no velho continente. Atualmente, o grande centro de melhor futebol do mundo. O primeiro jogo que o novo treinador da seleção brasileira assistiu foi o show do Real Madrid contra o Girona na vitória merengue por 4-0. O técnico teve a oportunidade de ver o show de Vinícius Júnior e um golaço de Rodrigo. Ian Couto, por sua vez, teve sua atuação bem baixa. Mas o que Dorival vem sendo questionado nos bastidores é quem será o novo camisa 9, já que a seleção vem sofrendo nessa posição há vários anos. O principal jogador da seleção nas últimas Copas é Neymar, que é o camisa 10 e não faz a função de centroavante. Exemplo de que realmente falta um camisa 9 na seleção é o número de gols que Neymar fez pela seleção, chega a ser absurdo. É como se não existisse um camisa 9 e o camisa 10 precisasse, além de criar jogadas, ter que ser o grande goleador da equipe. O grande craque brasileiro da geração, Neymar fez sua estreia pela seleção brasileira em 2010 e após 3 tentativas ainda não conseguiu conquistar sua primeira Copa do Mundo. Mesmo assim, o camisa 10 acumula números incríveis pelo Brasil e é a grande esperança dos torcedores para o tão sonhado hexacampeonato, mas que ser o camisa 9 fica bem difícil. Nos últimos 9 pela seleção que jogou com Neymar não teve sucesso: Fred, Gabriel Jesus e Richarlison. O melhorzinho foi Richarlison, vai. Nestes anos, Neymar teve grandes momentos com a seleção. Foram muitos gols decisivos, dribles e lances geniais, como na conquista da Copa das Confederações de 2013. Contudo, o craque também já passou por momentos difíceis, principalmente por conta de lesões. Em 2014, deixou a Copa do Mundo nas quartas de final, após sofrer forte entrada em jogo contra a Colômbia. Em 2018, quase não se recuperou a tempo de disputar o Mundial na Rússia, com nova fratura, dessa vez no pé. Recuperou-se a tempo, mas novamente viu o Brasil ser eliminado nas quartas de final, ao perder de 2-1 para a Bélgica. No ano seguinte, uma lesão o tirou do grupo que conquistou a Copa América. O triste cenário se repetiu em 2022. Novamente, a seleção foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo, dessa vez para a Croácia. Mas apesar de inicialmente ter dito que não voltaria a jogar outro Mundial, o Neymar, mais experiente, voltou atrás e mantém o seu sonho vivo para 2026. Desde sua estreia pela seleção brasileira no triunfo por 2-0 contra os Estados Unidos em 10 de agosto de 2010, quando marcou um dos gols do jogo de cabeça, Neymar já disputou mais de 120 partidas com a amarelinha, somando todas as competições. O número o coloca em um seleto grupo de craques com mais de 100 jogos pelo Brasil. O líder da marca é Cafu, com 150 aparições. Somando todas as aparições, Neymar já soma 79 gols pelo Brasil, número que, segundo os critérios adotados pela FIFA, o coloca à frente de Pelé, como o maior artilheiro da história da equipe nacional. Já pelas contas da CBF, o Rei soma 95 gols com a amarelinha. Neymar já deu 59 assistências com a camisa do Brasil, a última delas para o gol de Gabriel Magalhães na terceira rodada contra a Venezuela das eliminatórias do Mundial de 2026. Ele é, com folga, o maior garçom da seleção canarinha neste século, seguido por Kaká com 22. Mas Dorival Júnior precisa de um camisa 9 de ofício, e que dê certo com a amarelinha, já que no último ano que deu certo foi com o Ronaldo. E os brasileiros só têm que agradecer pela passagem de Ronaldo na seleção brasileira, né? Nos 15 anos que vestiu a amarelinha, o fenômeno conquistou quase tudo que era possível e foi referência de uma das fases mais vitoriosas da seleção. Mas isso não significou só coisas boas para os jogadores que ficaram para assumir o seu legado, né? Contemporâneos mais novos como Ronaldinho e Kaká e sucessores como Neymar precisaram e ainda precisam lidar com uma torcida que ficou mal acostumada no fim da década de 90 e início dos anos 2000. Se por um lado eles não precisaram encarar a pressão de encerrar algum jejum de taças, mesmo sem entrar em campo, Ronaldo já fazia parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 94, medalha de bronze na Olimpíada de 1996. Já era o melhor jogador do mundo quando foi artilheiro da conquista da Copa América de 97 e fez uma parceria letal com o Romário no título da Copa das Confederações do mesmo ano, com direito a hat-trick dos dois na decisão contra a Austrália. Em 1998, Ronaldo acabou parando na decisão no Mundial da França, mas se recuperou no bicampeonato da Copa América de 1999. Chegou à redenção total ao ser a grande estrela do Penta de 2002. A conquista no Japão e na Coreia do Sul tinha os jovens Ronaldinho e Kaká, que estavam sendo preparados para assumir o bastão da seleção mais vitoriosa do mundo e que vivia grande fase. Só que este belo momento pode ter atrapalhado a carreira dos dois na equipe nacional. Primeiro, na vontade de serem protagonistas de títulos. Em 2006, no embalo de 3 finais mundiais consecutivas e o título da Copa das Confederações do ano anterior, o Brasil não se preparou como deveria e foi eliminado precocemente, mesmo com o quadrado mágico.
Nem Ronaldo da velha geração, nem Kaká, Ronaldinho e Adriano conseguiram achar a sintonia perfeita para fazer um bom torneio. 2 anos depois, Ronaldinho Gaúcho era escalado para buscar o sonho do ouro olímpico, mas fracassaria diante da Argentina, e que fez reviver o fantasma de 8 anos antes, quando o próprio jogador fracassou ao tentar liderar a seleção olímpica, eliminada por Camarões. A pressão por títulos importantes começou a pesar sobre Kaká, referência do time de Dunga, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na Copa América do ano seguinte apareceria Neymar, mas o país seria derrotado pelo Paraguai nas quartas de final sem nunca vencer. E desde então, o peso de Ronaldo ficou sobre as costas até hoje de todos os craques na seleção. Não importa se é 9 ou se é 10, ele sempre é referência para todos que vestem a amarelinha. Mas Dorival tem essa grande missão de encontrar o jogador à altura, e Gabriel Jesus parece ser peça descartada para o treinador. A melhor média de gols, no entanto, de Gabriel Jesus ocorreu quando ele ainda defendia o Palmeiras, média de 0,45 gols por duelo. Naquele ano, aliás, o camisa 9 empolgou também em seu início. Jesus fez apenas um gol nos últimos 29 confrontos defendendo seu país. E mesmo assim, Jesus foi para a última Copa do Mundo amargando a reserva, com números ruins. Mas sua situação piorou quando ele deu uma entrevista no ano passado dizendo que seu forte não era fazer gols. Olha que loucura para um centroavante, né? E a outra opção de Dorival é Richarlison Paul, que empolgou geral com seu gol de voleio na Copa, mas pelo jeito foi só isso mesmo, né? Desde então o jogador amargou gols perdidos na seleção e está tentando reencontrar seu futebol. Mas Dorival Júnior tem um plano, uma carta na manga bem interessante, e que pode ser o nosso novo camisa 9 em breve. Dorival Júnior deu uma grande pista que Endrick pode ser o mais novo centroavante da amarelinha, principalmente na Copa do Mundo. Endrick teve sua trajetória nas categorias de base do Palmeiras, marcado por uma ascensão meteórica. O jogador foi crucial para ajudar na arrancada do Palmeiras na reta final do Brasileirão do ano passado e teve sua primeira convocação muito cedo pela seleção brasileira. Ele é o mais jovem a ser chamado para a equipe brasileira desde Ronaldo em 1994. Endrick demonstrou na reta final da última temporada que, apesar da pouca idade, não pode ser mais considerado uma promessa. Aos 15 anos, o centroavante já atuava pelo Sub-20 e com essa idade foi o camisa 9 da conquista de até então a inédita Copinha do Verdão. Ele fez 6 gols em 7 partidas e terminou eleito o craque da edição 2022. Uma das explicações para o desempenho tão destacado, apesar da diferença de idade, está na genética. Normalmente um garoto atinge seu pico de velocidade de crescimento aos 14 anos. Endrick, com 12, já tinha níveis de força e velocidade muito mais adiantados que o resto. A postura no dia a dia também chama atenção pela maturidade. Apesar de pouca idade, já vendido ao Real Madrid, o garoto se apresentará ao time espanhol em julho deste ano. A convocação, inclusive, deu oportunidade de ele conviver com seus futuros companheiros Vinícius Júnior e Rodrigo. Endrick tem apenas 17 anos de idade e vem de um grande 2023 com o Palmeiras. Inclusive, o jornal espanhol AS estampou logo em sua capa, em 14 de outubro do último ano, a informação de que a antiga camisa utilizada por Karim Benzema no Real Madrid seria endereçada ao atacante do Palmeiras, contratado pelo clube espanhol. Em entrevista a Placar de fevereiro, Endrick disse ter expectativa controlada sobre a chegada em julho e elegeu o número 77 como seu favorito. Endrick conheceu o treinador Carlos Ancelotti, seus futuros companheiros e o presidente Florentino Pérez em visita ao Real Madrid, pouco após a conquista do último Brasileirão com o Palmeiras. Ele assistiu das tribunas do estádio Santiago Bernabéu a vitória por 4-1 diante do Vila Real em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Antes já havia visitado o centro de treinamento de Valdebebas e também concedido uma entrevista em espanhol à TV oficial do clube. Ele conta ter ficado impressionado com nomes como Luka Modric e Toni Kroos, mas principalmente com o meio-campista inglês Jude Bellingham, autor de 18 gols e 8 assistências em 28 partidas logo na primeira temporada na Espanha. A venda de Endrick pelo Palmeiras ao Real Madrid foi concretizada no final de 2022 por 35 milhões de euros fixos, 126 milhões de reais na época, mais gatilhos que totalizam até 25 milhões de euros ativados por metas alcançadas, como o número de jogos em que atuou, partidas como titular, gols marcados e convocações para a seleção. O montante total pode chegar aos 400 milhões de reais. Por ser menor de idade, ficou acordada a apresentação somente em julho de 2024, quando completará 18 anos. E o técnico Dorival Júnior acredita muito no seu potencial como camisa 9 da amarelinha. Fique de olho no mercado da bola e nas convocações do canal Bevin Sports. E para que você não perca nenhuma contratação bombástica no futebol, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer.